Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui então para trazer para vocês a videoaula de uma capa de fogão 6 bocas, de corujinha, como vocês podem estar vendo, tá? Essa capa, ela fica, como vocês estão vendo, ela é uma toalhinha que tu coloca, que a gente pode estar colocando em cima do fogão, né? E tem um resultado muito delicado, como vocês podem ver. Então, na videoaula de hoje, nós estaremos fazendo essa confecção da capa de fogão corujinha 6 bocas, tá? Sigam acompanhando o canal, não esqueçam de deixar seu like, inscreva-se e clique também no sininho para que vocês possam estar recebendo as notificações. Toda semana eu tô trazendo novidades para vocês, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo também os links, né, dos passo a passo da corujinha e também do galinho que a gente vai utilizar para fazer essa peça, tá certo, gente? Então, assim, eu espero que vocês gostem da videoaula, continuem acompanhando e eu vou passar agora os materiais que nós vamos precisar para fazer a confecção da nossa peça. Bom, pessoal, os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa capa de fogão 6 bocas será um barbante branco na numeração 6. Nós vamos precisar também de uma linha azul mesclada, tá? 200 gramas é o suficiente, porque vai ser para utilizar mais nos acabamentos. Agulha número 3. Agulha de tapeçaria, uma tesoura pequena, assim como eu vou utilizar a cola líquida de silicone para prender as minhas peças. Vou utilizar também, pessoal, 6 corujinhas de aplicação. Essas corujinhas nós fizemos em videoaulas anteriores, tá? E eu vou deixar na descrição desse vídeo também para que não fique nenhuma dúvida em relação à execução das corujinhas. Nós vamos precisar então para essa peça 6 corujinhas, tá bom? Assim como nós vamos utilizar também o galinho. Galinho nós fizemos na nossa videoaula anterior e assim como as corujinhas eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Nós vamos utilizar um galinho para colocar, para aplicar na nossa capa de fogão 6 bocas. E são esses materiais que nós vamos utilizar. E com os materiais em mãos, gente, nós já podemos começar a confecção da nossa peça. Nós vamos dar início à nossa peça, então, trabalhando primeiramente com barbante número branco, né? Na numeração 3, assim como a agulha também número 3. Eu vou dar a minha laçada inicial, para poder ficar bem presinha a minha peça. Aqui. Após a laçada inicial, pessoal, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Vamos vir lá na nossa primeira corrente, introduzir a agulha para fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui nós vamos fazer um anel, né? Vai ficar como se fosse um anel. E é no meinho, né, que a gente vai trabalhar agora a nossa, e dar início na nossa capa de fogão. Então, pessoal, vamos iniciar com 3 correntes. Essas 3 correntes vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto, tá? Aqui, então, vou fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes. E aqui, pessoal, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. É importante ir empurrando os pontos para que caibam todos dentro do nosso anel, tá? Então, aqui, só para retomar, fiz 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E assim nós vamos seguir trabalhando. 2 correntes dentro do anel, mais 3 pontos altos. A ideia aqui, pessoal, é nós ficarmos com 8 blocos de 3 pontos altos, outros 8 conjuntos de 3 pontos altos.
Aqui, pessoal, nós temos 3 conjuntos de 3 pontos altos, né? Então, vai faltar aqui mais 5 conjuntos de 3 pontos altos, sempre intercalando entre 2 correntes. Então, aqui, 2 correntes mais 3 pontos altos. 2 correntes e assim vai acontecendo o nosso trabalho até formar os 8 blocos de pontos altos. Depois, fechando os 8 blocos de pontos altos, vamos fazer as 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha que nós subimos, tá, gente? Eu vou fazer aqui os meus 8 bloquinhos, tá? Até fechar meus 8 bloquinhos. Vocês façam aí também, tá? E quando eu fechar com ponto baixíssimo, eu retorno para mostrar para vocês como nós vamos fazer a segunda volta da nossa capa de fogão. Bom, pessoal, aqui eu fiz então meus 8 bloquinhos de ponto alto, de 3 pontos altos. Ele fica bem apertadinho mesmo, gente, então é importante ir empurrando bem os pontos para poder caber todos os 8 bloquinhos. Mas ele cabe apertadinho, pelo menos o meu deu tudo certo aqui. Eu apertei bem, né, e consegui fechar os meus 8 bloquinhos. Aqui nós vamos caminhar, pessoal, pelo ponto de base, através de ponto baixíssimo, até nós chegarmos nesse primeiro espaço aqui. Então, nós vamos indo nesses pontos aqui. Opa! É o seguinte, aqui. Ó, fazer um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, e agora eu já posso tá indo, ó, tem mais um ponto baixíssimo aqui para ser feito. Já segui os meus 3 pontos baixíssimos para poder começar a trabalhar no meinho desse espaço que se formou aqui das 2 correntes entre os bloquinhos de pontos altos. Então, nós vamos vir ali, introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Após o ponto baixo, pessoal, mais 2 correntes, tá? Então, esse aqui vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto. Aqui nós vamos fazer mais 2 pontos altos, tudo acontecendo no mesmo espaço. Então, totalizamos 3 pontos altos mais 2 correntes e novamente no mesmo espaço nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, pessoal, aqui nós vamos formar um leque, o nosso primeiro leque do nosso trabalho, tá? Então, aqui nós formamos um leque. Após o leque, nós vamos fazer 2 correntes e vamos ir lá no outro espaço para trabalhar. Lacei a minha agulha e vamos vir aqui para trabalhar 3 pontos altos. Aqui não vai ser leque, vai ser 3 pontos altos. Fizemos os 3 pontos altos dentro de um mesmo espaço, nós vamos fazer aqui mais 2 correntes. No outro espaço, nós vamos fazer novamente um leque. Partindo de 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. E não esqueçam que tudo vai acontecer no mesmo espaço, tá? Então, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá trabalhando por todos os espaços, por todos os 8 espaços que se formaram, tá? Através de leque, 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, leque. Então, essa vai ser a nossa sequência. Nós vamos intercalar entre leque e 3 pontos altos em cada espaço, não esquecendo de trabalhar as 2 correntes entre uma etapa e outra de espaço, tá? Entre os bloquinhos ali de pontos altos e leque. Então, pessoal, nós vamos trabalhar assim por todo o nosso espaço até chegar aqui no último leque, né, no último espaço, desculpa, onde nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes e vamos prender na nossa terceira corrente com ponto baixíssimo, tá certo? Eu faço o meu aqui, vocês façam aí, e quando eu chegar aqui para prender com ponto baixíssimo, eu retorno para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento na nossa peça. Bom, pessoal, fechei aqui com ponto baixíssimo, intercalando entre leque e bloquinhos de pontos altos. Dessa forma, nós criamos um motivo quadrado. E agora, nós vamos dar altura para esse motivo quadrado, seguindo essa sequência.
Então, primeiramente, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do nosso leque. Aqui, pessoal, nessa etapa, onde tivermos leque, vamos fazer leque em cima de leque. Ó, então, vamos vir aqui, fiz um ponto baixo, vou fazer mais 2 correntes para equivaler ao meu primeiro ponto alto. E aqui, então, dando sequência, mais 2 pontos altos. Como eu tenho um leque aqui, nós vamos estar fazendo, então, um leque em cima do leque, de outro leque, do leque da volta anterior. 2 correntes e mais um leque aqui, mais 3 pontos altos para formar o nosso leque. 2 correntes. E aqui, pessoal, nós vamos trabalhar através de 3 bloquinhos de pontos altos no espaço. Ó, na volta anterior, nós tivemos um bloquinho. Nessa volta dessa etapa, até nós chegarmos no leque, nós vamos ter 2 bloquinhos que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar nesse aqui, através de 3 pontos altos, 2 correntes, e no outro bloquinho, então, nós vamos dar seguimento com mais 3 pontos altos. Então, sempre que tivermos esse espaço, vamos, né, tá fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Avistou o leque? Vamos fazer leque em cima de leque. Isso vai proporcionar que o nosso motivo, ele siga quadrado e nós vamos estar dando tamanho para ele. 2 correntes mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Nós fizemos até essa etapa, ó, podem ver, ele tá ficando maior, mas a forma quadrada, ó. Então, no cantinho a gente segue fazendo leque. Aqui, pessoal, nós fizemos, né, até essa etapa, nós estamos aqui, primeira volta, segunda volta, nós estamos na terceira volta do nosso motivo quadrado, né? Então, assim, pessoal, a ideia é nós completarmos 6 voltas, tá? Então, vai ficar 3, nós estamos na terceira volta e nós vamos fazer mais 3 voltas. Tô trabalhando dentro desse motivo com essa mesma sequência de bloquinhos de 3 pontos altos e nos cantos nós vamos seguir fazendo o leque em cima de leque, tá? Quando fechar a 6ª volta, tá? Quando estiver fechando a 6ª volta, eu vou vir aqui para mostrar para vocês como nós vamos dar continuidade para o nosso trabalho, tá? A sequência vai ser sempre a mesma, vai ser sempre essa que nós já estamos fazendo. E aí nós vamos estar dando tamanho para o nosso motivo quadrado, tá bom? Eu já volto. Pessoal, eu fiz aqui os meus bloquinhos, né, o meu motivo quadrado, só queria salientar vocês para um detalhe, pessoal. Eu acabei passando para vocês 6 voltas, tá? São 5 voltas, só para retomar com vocês. Na verdade, o motivo quadrado, ele vai ser feito através de 5 voltas, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 voltas, tá? Se porventura alguém quiser fazer por 6, não que vai dar errado, gente, não vai dar errado. Só que o que acontece? Quando nós formos dar continuidade do trabalho, antes da finalização, para poder ficar com o tamanho adequado, façam uma volta a mais, tá? Eu optei por já estar trazendo essa informação para vocês, como foi uma falha realmente, peço desculpas, né? Mas o nosso motivo, ele vai ser feito através de 5 voltas, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz as minhas 5 voltas, tá? Até eu nem arrematei meu fio aqui, mas eu fechei com ponto baixíssimo, né? Depois eu vou arrematar. Qual é a ideia aqui, pessoal? Como nós estamos trabalhando com uma capa de fogão 6 bocas, então ela tem uma largura maior que a nosso fogão de 4 bocas. Então, nós vamos precisar transformar esse quadrado num retângulo para poder tá dando uma largura adequada para o fogão, para a capa do fogão de 6 bocas. Então, o que eu vou pedir para vocês? Nós vamos fazer agora um outro motivo exatamente igual a esse. A forma de fazer é exatamente igual a esse. A ideia é nós emendar um motivo no outro. Então, o que eu vou pedir para vocês? Façam
até a quinta volta, só que não completem a quinta volta. Deixem 2 lados por fazer, tá? Deixem 2 lados por fazer, porque daí eu vou vir aqui para mostrar para vocês como nós vamos realizar a emenda de um motivo no outro, tá? Para que não fique dúvidas também nessa etapa. Então, retomando, qual é a ideia agora? Nós fazermos um outro motivo exatamente igual a esse, com 5 voltas, onde vocês vão fazer. Quando chegar na quinta volta, vocês vão fazer 2 lados e deixar 2 lados por fazer. E aí aguardem as novas orientações que eu vou passar para vocês, como nós vamos emendar um motivo no outro, tá certo? Eu já volto então, gente. Eu vou fazer o meu aqui também para poder estar trazendo para vocês essa nova orientação. Bom, pessoal, cheguei aqui na minha quinta volta do meu motivo quadrado. Então, como eu falei para vocês, fiz um lado, fiz o segundo lado e tô indo para fazer o terceiro lado, e é nessa etapa que eu vou emendar um motivo no outro, da seguinte forma. Aqui eu vou fazer 2 correntes, vamos vir trabalhar lá no leque. Aqui é onde nós vamos realizar a emenda. Em vez de nós fazer o leque por inteiro, no meio do leque nós vamos emendar. Primeiro nós vamos fazer 3 pontos altos, uma corrente. Agora nós vamos vir aqui no meio do leque do outro motivo para poder emendar um no outro. Cuidem para que avesso com avesso, direito com direito, tá? Para que a peça não fique avesso de um lado e direito do outro, tá bom? Então, para ficar os 2 lados direito pro mesmo lado. Fiz uma corrente, vou vir ali no meio do leque e vou prender com ponto baixo. Uma corrente, vamos voltar a trabalhar o nosso leque no mesmo espaço agora, fazendo mais 3 pontos altos. Agora, pessoal, para nós passarmos para cá, antes nós vamos fazer uma emenda aqui no nosso outro motivo. Da mesma forma, uma corrente, vou vir ali no bloquinho, ali no nosso espaço, um ponto baixo. Uma corrente, vamos ir lá no nosso bloquinho para trabalhar os 3 pontos altos. Opa. Mesma coisa, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, novamente trabalhando os bloquinhos. Uma corrente, lá do outro lado, uma corrente e vamos lá novamente trabalhando os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. E assim nós vamos fazendo por todo o lado da nossa emenda. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, mais 3 bloquinhos de pontos altos. E aqui nós estamos chegando lá no nosso leque. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e vamos estar trabalhando lá no nosso leque a nossa última etapa da emenda agora, tá? Uma corrente, um ponto baixo, mais 3... Opa, aqui eu esqueci de dar uma corrente. Uma corrente, 3 pontos altos. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, já ficou emendada a nossa peça e já, né, ficou um retângulo aqui. Agora, nós vamos caminhando da mesma forma até chegar lá no cantinho para poder fechar com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, nós vamos trabalhar na volta do nosso retângulo, tá, pessoal? Nós vamos dar altura e largura para nossa capa de fogão 6 bocas. Eu vou passar a orientação agora de quantas voltas nós vamos fazendo, pessoal, mas é importante que vocês também
vão medindo na capa, no fogão de vocês, porque daqui um pouco mais, vai que vocês sintam necessidade de estar fazendo uma volta a mais, não tem problema, porque tudo depende de espessura de linha, espessura de agulha, depende também do ponto, né, de como é o ponto de vocês. Então eu tô passando aqui, mas sintam-se à vontade, é importante sempre estar medindo a peça, né, para que vocês consigam estar fazendo do tamanho que vocês desejam. Agora nós vamos trabalhar na volta do nosso retângulo, tá, pessoal? Essa volta eu vou trabalhar com fio branco, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer aqui na emenda, tá? Então, eu vou caminhar da mesma forma, tá? Como a gente já vem fazendo. Trabalhando com ponto baixíssimo. Fazer o nosso leque. 2 correntes e leque. E assim a gente vai trabalhando, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? E nos cantos, nós vamos ter 4 cantos, então, onde nós vamos trabalhar o leque. Eu vou fazer o meu aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu chegar aqui, eu dou uma paradinha pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer na emenda do nosso trabalho, tá? Então, que vai ficar igual dos dois lados, tá bom? Eu já volto então, gente. Pessoal, cheguei na emenda e venho pra mostrar pra vocês como é que vai ficar na nossa emenda. Então, eu fiz aqui os 3 bloquinhos, ó, já iniciei minha volta, né? Cheguei até aqui, fiz os meus 3 bloquinhos de ponto, o meu bloquinho de 3 pontos altos, fiz 2 correntes. Aqui vai ficar da seguinte forma, nós temos a emenda aqui, um leque de um lado e o outro leque do outro lado, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Óbvio que a gente não vai, né, pessoal, dar segmento para o leque, porque senão não vai ficar uniforme. O nosso leque nós vamos fazer só nos 4 cantos do nosso retângulo. Então, nós vamos vir aqui e fazer da seguinte forma. No meio desse leque, nós vamos fazer um ponto alto. No meio da emenda, mais um ponto alto. No meio do outro leque, nós vamos fazer mais um ponto alto. Agora, com um bloquinho de 3 pontos altos, a gente pode estar fazendo as 2 correntes e vindo no próximo bloquinho para trabalhar, no próximo espaço, desculpa, para trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos. É assim que vai ficar. Então, pessoal, na emenda desse lado e do outro lado vão ser trabalhadas da mesma forma. Então, retomando. Ponto alto no meio do leque, ponto alto no meio da emenda, ponto alto no meio do outro ponto leque. E vai seguir trabalhando da mesma forma. Na outra volta, como já vai ficar tudo de forma correta, não há necessidade de estar... essa etapa ela vai se anular, né? E vocês vão seguir trabalhando. Então, o que que acontece? Nas laterais vai ser trabalhado os bloquinhos de ponto alto, de 3 pontos altos, e nos cantos do trabalho vai ser trabalhado os leques em cima de leque. Qual é a ideia aqui, gente? A forma de trabalhar vai ser a mesma agora em todas as voltas, tá? Então, vocês vão fazer toda a volta aqui, fechar com ponto baixíssimo, caminhar com ponto baixíssimo e já iniciar o leque aqui e iniciar a outra volta. Nós vamos começar a contar, pessoal, nós fizemos o nosso motivo de 5 voltas. A partir dessa volta que a gente tá dando, vamos contar com a primeira volta. Então, assim, pessoal, nós vamos trabalhar por 8 voltas, após essa etapa da emenda, por 8 voltas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Nessa primeira volta, eu tô trabalhando com fio branco, tá? Eu vou arrematar, cortar minha linha, fazer com ponto baixíssimo, cortar minha linha branca e arrematar, porque a segunda volta eu vou trabalhar em azul. Eu vou fazer uma mescla entre azul e branco aqui, tá? Então, só para retomar com vocês, primeira volta será em branco, segunda volta barbante azul. Aí eu vou trabalhar por mais 3 voltas no barbante branco. Então, segunda volta barbante azul, terceira volta barbante branco, quarta volta barbante branco, quinta volta barbante branco, sexta volta barbante azul, sétima volta barbante branco, oitava volta
barbante branco. A princípio, 8 voltas tá ok pro tamanho que nós precisamos para uma capa de fogão 6 bocas. Cuidem, pessoal, se sentir, meçam, se sentir a necessidade, podem estar fazendo mais uma volta, né? Então, façam, se tiver necessidade de fazer mais uma volta, façam mais uma volta em barbante branco, tá? Eu vou fazer o meu aqui para poder dar altura, tá? E depois, como vocês viram, uma peça bem simples de ser feita, ela tem um grau de dificuldade mínimo, né? Ele é bem simples mesmo, tá? O grau de dificuldade maior, na verdade, dessa peça é na montagem das aplicações das corujinhas, onde a gente já fez videoaulas anteriores explicando como é que é a confecção da corujinha e do nosso galinho, tá? Então, retomando, serão 8 voltas, tá, pessoal? Eu vou mesclar o meu entre azul e branco. Se vocês optarem por trabalhar só com branco essas 8 voltas, também não há problema nenhum, tá? Fiquem à vontade quanto a essa etapa, tá bom? Então eu vou fazer as minhas 8 voltas aqui dos meus bloquinhos e leques nas pontas, tá? Vocês façam a volta de vocês, né? Aí, e depois, quando nós finalizarmos essas 8 voltas, lembrem que a 8ª volta nós vamos começar a contar a partir da emenda, não é a partir daqui, viu, gente? Então nós estamos da primeira volta após as nossas emendas de motivo, tá? Então, primeira mais 7 voltas, tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou trabalhar minhas 8 voltas aqui com essa mescla de barbante azul e com a branca, tá? Como eu falei pra vocês, azul mesclado e barbante branco. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos trabalhar no acabamento da nossa capa de fogão, tá? Eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu trouxe, então, a minha capa de vaso, tá? O que acontece aqui, só para poder estar passando para vocês as orientações. Na etapa anterior, eu falei para vocês, né? Uma das coisas que eu falei é para fazer 8 voltas. Após a emenda do motivo, fizessem 8 voltas, mas não deixassem de medir no fogão de vocês para que não acontecesse dela ficar muito pequena ou grande demais. Fossem fazendo, fossem medindo. E dessa forma eu também executei o meu trabalho aqui. O que acontece? Quando eu cheguei, deixa eu contar aqui com vocês, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu cheguei na 8ª volta, eu fui medir no fogão. O que acontece? Daria, mas eu achei que ficou muito justinha. E como a ideia agora, como vocês estão vendo as corujinhas aqui, que a nossa próxima etapa é anexar, né, prender as corujinhas na nossa capa, eu achei que elas ficariam muito em cima. Então eu quero as minhas corujinhas caidinha no fogão, né? Eu quero a tampa, né? A nossa capa de cima, a nossa toalhinha de cima e as corujinhas caídas. Então, o que eu peguei e fiz neste momento, pessoal? Aqui parou a 8ª. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui parou a 8ª. Então, o que eu fiz? Eu fiz mais 3 voltas de bloquinhos. Eu fiz mais uma volta em bloquinho, mais uma volta de bloquinhos em branco, mais uma volta em azul e mais uma volta em branco. Aí eu medi lá na capa do meu fogão e vi que estava num tamanho adequado para poder dar continuidade ao trabalho. Peguei, fechei com ponto baixíssimo, arrematei e venho aqui para trazer para vocês agora as emendas. Então, qual é a nossa ideia agora? É colocar as nossas corujinhas e fazer um bico nessa toalhinha aqui. O que acontece? Para ficar de uma forma mais prática, eu optei por estar fazendo o bico e já prendendo as corujinhas através de ponto baixo. Vou prender as corujinhas, ó, vocês conseguem ver aqui, através das duas orelhinhas, através de uma e da outra orelhinha. Então, o que eu fiz, pessoal, para ficar mais prático? Eu peguei a minha toalhinha, tá? E medi, né, exatamente onde ficariam as quatro corujinhas. O que acontece aqui? Eu peguei, como eu não dispunha de marcador de pontos, o que eu peguei, pessoal? Eu peguei o fio azul e prendi aonde vai ficar minhas corujinhas. Detalhe aqui, pessoal,
O que acontece aqui? Eu não deixei lá no início, tá? Pra ele não ficar muito na ponta, então eu pulei um, né? O que acontece com o nosso bico? O nosso bico, vocês vão ver, ele vai ser feito através de um ponto parecido com leque, tá? Ele não é o leque propriamente dito, mas ele é próximo ao leque. Então, num espaço vai ficar o bico, no outro espaço a gente vai vir com um ponto baixíssimo e no outro bico também. Então, onde nós vamos prender as orelhinhas da nossa coruja é onde ficará os bicos. Então, se ela vai iniciar daqui, não vai ser nesse aqui, vai ser no próximo, ó. E vocês vão ver que vai dar bem certinho, ela não vai ficar repuxada, ela vai dar bem certinho o espaço de um pulando o outro. Pessoal, fazendo as 8, 9, 10, 11, que eu fiz 3 voltas a mais, o que eu fiz aqui? Se vocês optarem por fazer as 13 voltas também, achei também que mais 3 voltas vai dar o tamanho adequado para minha capa de fogão. Então, pessoal, eu fiz as marcações com a linha, eu comecei aqui, ó, essa eu vou iniciar o bico, aqui vai vir um ponto baixo. Aqui eu vou fazer o outro bico, que é onde eu vou iniciar prendendo a minha corujinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, aqui eu vou fazer outro bico para prender a outra orelhinha. E assim eu fui indo, pessoal, contando. Aqui é ponto baixo, aqui é bico, aqui é ponto baixo, aqui é um bico. Então, por ser um bico, eu já puxei aqui, já amarrei o meu cordãozinho para fazer a minha segunda corujinha, ó, para prender a minha segunda corujinha. Aqui vai ser ponto baixo e aqui vai ser o outro bico onde eu vou prender. Pulei, como eu pulei 1, 2, 3 aqui, eu pulei mais 3 aqui. 1, 2, 3. Aqui eu vim na quarta, amarrei o meu fiozinho para saber onde é que ela vai ficar. Pulei uma, prendi o meu fiozinho. Pulei mais 3. 1, 2, 3. Vim aqui na quarta. Então, botei aqui, ó, a orelhinha, pulei um, vai ficar presa a outra orelhinha da mesma coruja. Então, se vocês forem ver daí, deem uma olhada aí. Então, ficou as 4 corujinhas de forma uniforme, né? Ela não ficou um pouco mais pra cá ou um pouco mais pra lá, né? Então, eu fiz essa contagem. Vocês façam a contagem aí, tá? Eu vou aproximar a câmera agora pra gente poder fazer junto o bico. O bico que nós vamos fazer aqui na nossa toalhinha, tá? Então, nós vamos fazer junto essa etapa. Importante, vamos iniciar para dar bem certinho e não ter problema de erro. Nós vamos iniciar por aqui, ó. Nós vamos iniciar pelo canto onde vai ficar as nossas corujinhas, tá certo? Eu vou posicionar melhor a câmera aqui, aproximar a câmera para que vocês consigam estar acompanhando bem focado como que nós vamos fazer o bico e prender as orelhinhas da nossa corujinha através de ponto baixo, tá bom, gente? Eu já volto então para mostrar para vocês. Bom, pessoal, nós vamos fazer o nosso bico utilizando o barbante azul, tá? Utilizando o barbante azul mais o azul mesclado. Eu vim aqui então, ó, onde tá preso, ó, como vocês estão vendo. Aqui foi onde eu prendi a minha linhazinha para saber exatamente onde eu vou colocar as minhas corujinhas e vou dar início ao meu trabalho, como eu falei para vocês. É importante já iniciar pela pontinha, tá? Iniciem pela pontinha do trabalho de vocês, tá? E no lado que já vai ficar as corujinhas, para não ter erro nessa etapa. Então aqui, pessoal, vou prender o meu barbante azul, tá? Aqui nesse leque da ponta, para dar início ao biquinho da minha capa de fogão. Então vamos vir aqui e subir 3 correntinhas, pessoal. Essas 3 correntes, assim como eu já expliquei anteriormente, vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Nós vamos totalizar, na verdade, 4 pontos altos, tá? Então, fiz 4 pontos altos e vou subir por 3 correntinhas agora. Vou fazer 3 correntinhas, ó. 1,
2, 3. O que acontece aqui? A diferença é que eu não vou trabalhar aqui neste momento. Agora, pessoal, eu vou laçar a minha agulha, laçar a linha na minha agulha e vou vir aqui no nosso primeiro ponto. Lembra como a gente faz o picô? Exatamente, vamos vir com o primeiro ponto, mas não será um picô, nós vamos fazer um ponto alto, ó. Então, as 3 correntinhas equivaleu a um ponto alto. Aqui equivaleu a 2 pontos altos. No mesmo ponto, no mesmo lugar, nós vamos fazer mais 2. Então, aqui também vai ficar 4 pontos altos, ó. Então, viemos aqui, fizemos 4 pontos altos, subimos 3 correntinhas para fazer mais pontos altos em cima ali do ponto de base. Agora, pessoal, vamos laçar na agulha novamente, empurrar um pouquinho, porque nós vamos trabalhar no mesmo espaço. Nós vamos ir lá embaixo para fazer mais 4 pontos altos. 4 pontos altos, ó. Após, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica, ó. Então, fica 4 pontos altos aqui, 4 aqui onde a gente subiu, né, as correntinhas, e mais 4 aqui. Assim vai ficar o nosso biquinho. Aqui, pessoal, no próximo, nós vamos fazer um ponto baixo, ó. Vamos vir fazer um ponto baixo e no próximo, nós vamos fazer novamente o biquinho, só que com um detalhe. Aqui, eu tenho o meu barbante azul preso, então chegou o momento de colocar a nossa corujinha. Eu vou só tirar aqui antes de fazer os pontos, mas a gente já sabe que é nesse bloquinho que nós vamos prender a corujinha. Da seguinte forma, pessoal, aqui nós vamos fazer os nossos 4 pontos altos. Eu prefiro fazer assim, pessoal, do que ficar costurando corujinha. Eu acho mais prático a gente já colocar ela através de pontos baixos. Eu já vou aproximar ela aqui. O que a gente vai fazer aqui? Subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Lá no nosso ponto onde a gente subiu, vamos fazer ponto alto. Agora, pessoal, a gente fez equivale a 2 pontos altos. É nessa etapa que nós vamos vir com a nossa corujinha para prender. Detalhe, ela vai ficar assim, então cuidem para não colocar ela virada. Ela vai ficar assim. Nós vamos vir aqui na pontinha da primeira orelhinha e prender com ponto baixo, ó. E vamos voltar, como a gente fez 2 pontos, faltam mais 2 pontos aqui. Vamos voltar lá no nosso ponto de base para fazer mais 2 pontos. E aqui a gente vai dar seguimento ao trabalho. Vamos ir lá, laçou a agulha, vai lá embaixo para fazer mais 4 pontos altos. Como a gente já tem feito o biquinho. Então, o que acontece aqui, pessoal? No segundo ponto alto, lá em cima, nós vamos prender com ponto baixo. Nós vamos vir com a agulha lá na pontinha da nossa corujinha para prender. Agora, pessoal, o próximo é ponto baixo, né? Então, nós vamos vir aqui. E no próximo, nós vamos prender a outra orelhinha, ó. Então, eu vou tirar aqui, que a gente já sabe que é nessa etapa, vamos vir, lacei a agulha, e aqui nós vamos fazer 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, vamos subir por 3 correntes. Subiu 3 correntes, vou vir lá no primeiro ponto, lá onde saiu o meu ponto, lacei a agulha para fazer um ponto alto. Fiz já 2 pontos altos, tá no momento da gente prender a nossa corujinha. Mais uma vez saliento para vocês, pessoal. Cuidem para ela ficar pro ladinho certo, ó. Então aqui nós estamos trabalhando com o ladinho certo. Então vamos vir lá na pontinha, introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Vamos continuar o nosso bico, nosso ponto aqui. Lá no ponto de base, fazendo mais 2 pontos altos.
Aqui, pessoal, como eu já tô com os 4 pontos altos, nós vamos lá embaixo, lá no nosso ponto de base, lá no nosso bloquinho, lá no nosso espaço, fazer mais 4 pontos altos. Então, pessoal, o que acontece aqui? É uma forma prática, não precisa ficar costurando a peça ou enfim, e ela fica até mais presinha. Deixa eu... E no próximo bloquinho espaço, ponto baixo. Assim, pessoal, nós vamos fazer por toda a nossa capa de fogão. Olha que bonitinha que ela tá ficando. Que daí o que acontece aqui? Deixa eu virar para que vocês possam ver. Quando ela ficar no fogão, ela vai ficar viradinha, ó, assim. Olha que bonitinha que ela vai ficar, né? Vai ficar super delicada e bonitinha, penduradinha nossas corujinhas. Então, pessoal, dessa forma nós vamos seguir o nosso trabalho. Aqui, ó, como não tenha um espaço que ele não tenha o nosso barbantezinho azul, então nós vamos seguir o trabalho da mesma forma, ó. 4 pontos altos. Fica muito delicado esse trabalho, gente, muito delicado mesmo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, venho aqui e faço mais pontos altos. Então, como eu já fiz um, agora eu tô no segundo e vou fazer os 4, né? 3, 4 pontos altos. Vamos vir lá embaixo para fazer mais 4 pontos baixos. Próximo espaço, ponto baixo. Próximo espaço, pessoal, já estamos aqui na nossa corujinha. Eu vou fazer mais uma com vocês para que não fique dúvidas, tá, gente? Eu sei que ela é simples, não tem um grau de dificuldade alto, mas é importante não errar nessa etapa para que ela não fique torta, para que ela não fique virada do avesso. Vou tirar aqui, ó, que a gente já sabe que é no próximo ponto. Então, vamos vir com a agulha, fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto e agora chegou o momento de nós colocarmos a nossa segunda corujinha. Aqui tá ela, tá, gente? Ó que bonitinha. Então aqui fiz os dois, ó, cuidem como eu falei pra vocês, não deixem do avesso, né? Que depois vocês vão ter que desmanchar o trabalho pra arrumar. Então assim, pessoal, deixem lado direito, lado avesso, ó. Então, vamos vir lá na pontinha da nossa orelhinha, introduzir na agulha, fazer um ponto baixo. Vamos lá no ponto de base para fazer mais 2 pontos altos. Vamos ir lá embaixo do nosso espaço e vamos fazer mais, 4 pontos altos. Pessoal, não é difícil, pessoal. Depois que pega ali o jeitinho, as coisas vão. Aqui o outro ponto baixo. E no próximo, então, vou tirar o meu barbante, que vai ser o momento de nós prendermos a nossa corujinha, a outra orelhinha dela, né? Então, venho aqui, 4 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, vou lá na base fazer mais um ponto alto e agora o momento de prender a nossa outra orelhinha. Aqui fica mais fácil porque já tá presa uma, né, pessoal? Só seguir o fluxo, né? Aqui, ponto baixo. Vou lá para fazer mais 2 pontos altos. Vamos lá embaixo no nosso espaço para fazer mais 4 pontos altos. Lá, fiz 3, faltou um aqui. Fez os 4? No próximo, ponto baixo. Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai fazer. Quando terminar essa etapa e vocês já tiverem colocado as 4 corujinhas, vocês vão fazer por toda a extensão do trabalho, toda a extensão de vocês, esse biquinho. Então, é o biquinho,
ponto baixo, biquinho, ponto baixo. Só que nos próximos lados da capa não vai ter as corujinhas, né, pessoal? Ela vai ficar só na frente do nosso trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Olha quanto bonitinha que tá ficando. Olha só. Ela vai ficar viradinha no nosso fogão. Ó, e vai ficar penduradinha as corujinhas. Vai ficar muito lindo, gente. Muito delicado mesmo. Então, pessoal, só seguirem, né, o fluxo, né, o que a gente já tem feito. Cuidem, como eu disse, para não deixar a corujinha do avesso, tá? Aqui. E aqui, ó, já vai fazendo os próximos. Ó, aqui já tá a terceira e aqui já tá a quarta corujinha. E na extensão da nossa capa do fogão, nós vamos fazer os bicos, ponto baixo, bico, ponto baixo. Certo, gente? Então, o que que acontece? Quando chegar aqui nessa pontinha, vocês vão fechar com ponto baixíssimo. Lembra que eu pedi pra vocês que nós íamos usar 6 corujinhas? Então, nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo e eu vou voltar pra mostrar pra vocês o que que nós vamos fazer com as demais corujinhas juntamente com o galinho, tá? Vocês vão ver que vai ficar linda, linda, linda a nossa peça. Vale a pena acompanhar, vale a pena fazer, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o meu aqui, façam o de vocês aí, tá certo? E eu volto pra mostrar pra vocês e fazer a finalização da nossa capa de fogão 6 bocas, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, eu finalizei o bico, então, da minha capa de fogão, tá? Aqui, então, está as 4 corujinhas, né? E como eu falei pra vocês, nós vamos usar 6 corujinhas e o galinho. Então, o que que acontece? Esse espaço de 2 motivos que a gente tem aqui é o espaço que nós vamos colocar as nossas corujinhas, as nossas 2 corujinhas e o galinho. Então, eu peguei o galinho, peguei as corujinhas, reforço com vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida ou enfim, em relação à confecção do galinho, a confecção da corujinha, pessoal, não deixem de estar indo na descrição desse vídeo, onde eu vou deixar os links ali para que vocês possam estar confeccionando a peça. Eu vou pegar agora, só um momento, a minha cola de silicone líquida, tá? Juntamente com as minhas peças. Então, a ideia aqui é colocar o nosso galinho e colocar as nossas corujinhas, né? Daí vocês centralizem, olha ali direitinho onde é que fica centralizado, né? Eu acredito que aqui é um bom lugar pra gente estar fazendo. Bom, como é que eu faço, gente? Eu coloco sempre, eu utilizo da cola líquida para estar posicionando, na verdade, né? Para estar posicionando as minhas peças, tá? E após a posição, eu utilizo da costura, tá? Então eu vou aproveitar que ele tá assim para poder estar colando ele exatamente na posição que eu quero. E depois eu venho com a costura, gente, porque eu prefiro fazer a costura que eu me sinto mais segura, tá? Me sinto mais segura para que a peça ela não saia do lugar de fato. Quando a pessoa fizer uma lavagem, enfim, ela pode estar fazendo segura de que todas as corujinhas vão estar em seu devido lugar. Aqui. E depois, pessoal, eu venho passando a costura em toda ela. Mas, pessoal, essa então é a nossa capa de fogão 6 bocas. Eu gostei muito de estar confeccionando junto com vocês, né? Ela tem um resultado muito delicado, como vocês podem ver, né?
tanto das corujinhas que ficam nas pontas, como no central ali. Então dá toda uma graça para a peça, né? E deixa essa delicadeza que vocês podem estar conferindo. Eu agradeço quem acompanhou a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Para continuar acompanhando sempre as novidades. A ideia é nós confeccionarmos ainda mais peças utilizando essas corujinhas, que daí vocês podem estar confeccionando um jogo de cozinha com essas corujinhas que são tão delicadas, tá certo? Agradeço muito quem acompanhou, continuem ligadinho no canal, com certeza a inscrição e o like de vocês é muito importante para eu estar desenvolvendo o meu trabalho. Abraço a todas vocês e até a próxima!